Olá, professores presenciais e estudantes. Eu sou o professor Daison Jardim, aqui no 7º ano de Ciências. E aí vamos continuar a aula, né? Veja aí o assunto. Nossa aula 19, objeto de conhecimento, classificação dos seres vivos. Vamos continuar aí no reino vegetal e reprodução das plantas. E vamos detalhar mais sobre as plantas de interesse econômico, seja alimentício e medicinal da Amazônia, tá bom? Então veja aí e lembro, aproveite para anotar tudo, faça um glossário, vai ser bom para você fixar esses vários nomes. Bom, então nós estudamos, no decorrer dessas últimas aulas sobre as plantas. Nós vimos aí sobre o reino vegetal, a gente pôde observar o grau de evolução das plantas, que fazem parte aí dessa grande diversidade, da fauna. E aí, a gente vai observar hoje com mais detalhes o uso de algumas plantas, que podem ali ser utilizadas para fins medicinais. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as plantas que fazem parte da região amazônica, tá? Então, a gente vai trazer aí para vocês alguns exemplos de plantas, e para qual objetivo, elas são utilizadas para qual fim, E a gente vai aí relembrar algumas que eu tenho certeza que vocês já utilizaram em alguma situação aí no dia a dia de vocês, Até porque a gente utiliza ali também algumas plantas para produção de alimento, Quando a gente vai ali temperar algum alimento, geralmente a gente utiliza ali alguma plantinha também, Então ela está presente ali em várias ocasiões da nossa vida, Ela pode estar presente na nossa alimentação, ela pode estar presente ali em algum medicamento, Que eu preciso utilizar ali, dependendo da situação que eu esteja passando, Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas plantas, tá? As plantas da Amazônia que têm esses fins medicinais também. E aí a gente vai observar algumas informações sobre as plantas que fazem parte da região. Olha só, a Amazônia ela tem 10.000 plantas com potencial econômico. Aí a gente já consegue observar a grande diversidade de plantas que tem na nossa região. Olha só, plantas com potencial econômico, só de plantas com potencial econômico a gente tem aí cerca de 10.000. Então, elas são portadoras de princípios ativos para uso medicinal, Essa planta, ela pode ser utilizada ali para a produção de óleo, Algum óleo que eu iria utilizar, para a produção de chá também, para uso medicinal, tá? Cosmético também, Ela pode ser ali a base para a realização para a produção, de perfumes, hidratantes, tá? E controle biológico de pragas, Existem plantas também que são utilizadas para evitar ali a ação de pragas, de insetos. E aí a gente trouxe duas plantas bem conhecidas na nossa região, que é a copaíba e a andiroba, tá? Então a gente tem essa primeira imagem representando aí pra gente a copaíba, e a segunda imagem, a representação da andiroba, Então, a copaíba e a andiroba são aquelas bastante utilizadas, Que ela apresenta ali como se fosse um óleo, É feito ali o extrato, é feito aquele óleo, e ele é utilizado, para diversos fins, geralmente para inflamação, Então, a gente trouxe aí para vocês esses dois que são os mais conhecidos e que geralmente é utilizado ali quando tem alguma inflamação, Ele é utilizado. E aí a gente vai observar também que a região ela concentra também 300 espécies de frutas que são comestíveis e uma rica fauna silvestre. Então a gente tem ali aquelas plantas que são utilizadas para fins comerciais, que ela é utilizada para medicamento, mas também tem as plantas que são comestíveis, e que a gente tem aí uma grande variedade também. E aí nós trouxemos para vocês dois exemplos. Nessa primeira imagem a gente tem o buriti,
A gente reconhece aí o buriti. E na segunda imagem a gente tem o cupuaçu, né, que é utilizado ali também na culinária, né, para a realização de sucos, cremes, entre outros, né? Então a gente tem aí o exemplo de plantas que fazem parte de uso medicinal e a gente trouxe para vocês as plantas que são comestíveis, né, que faz parte ali do nosso cardápio alimentar. Vamos observar mais informações. A Amazônia, ela guarda em suas florestas, várzeas, cerrados e rios um total de 33 mil espécies de plantas superiores. Essa imagem representa para a gente a várzea, né? Aquele momento em que a água sobe e aí algumas plantas ficam embaixo da água mesmo, né? Como a gente consegue observar aí nessa imagem. E a gente trouxe essa informação para a gente observar a grande diversidade que tem na região amazônica, tá bom? E a gente trouxe aí para vocês o Plano de Amazônia Sustentável, que é conhecido como PAS. O que é esse Plano de Amazônia Sustentável? Esse plano, ele está relacionado com o desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira. E o objetivo dele, né, uma das suas atividades, é fazer um diagnóstico detalhado da realidade e potenciais econômicos da Amazônia. Tá? Então, ele está relacionado com o desenvolvimento sustentável da região Amazônia, da região Amazônia brasileira, e aí ele verifica, né, quais são os potenciais econômicos relacionados a essas plantas que fazem parte aí da Amazônia. Tá? Vamos observar mais informações sobre o PAS. Então, ainda pouco significativos em termos macroeconômicos, os produtos florestais não madeireiros, em especiais aqui, ó, as plantas medicinais, podem se tornar, se tiverem sua exploração incentivada corretamente, em atrativa e rentável atividade econômica para os povos da Amazônia, né? Porque a gente já sabe aí que existe uma grande variedade de plantas que são utilizadas para usos medicinais, e aí ela pode se tornar essa rentável atividade para os povos da Amazônia. É o caso específico, né, das ervas e plantas com aplicação nas áreas medicinais e também de cosméticos, né? Então, a gente observa aqui que existe o quê? Uma grande variedade, né, dessas plantas medicinais que são utilizadas para a produção de cosméticos, né, de perfumaria, de hidratantes, e tem também uma grande variedade de plantas que são utilizadas para fins medicinais, né? Então, se tiver um avanço, né, relacionado a esses estudos, a essas plantas, ao uso dessas plantas, sim, gera uma renda maior, né, para o povo amazônico, tá bom? Vamos observar agora um vídeo. Esse vídeo ele foi gravado no mercado, né, no Mercadão aqui de Manaus, Adolfo Lisboa. Ele foi gravado, né, para vocês, porque esse vídeo ele vai mostrar para vocês aí uma pessoa, né, a japonesa, conhecida como japonesa, que ela vende uma grande variedade de ervas, tá? Então ela vai explicar para vocês as ervas, né, que são mais vendidas e qual é o seu devido fim, tá? Então a gente vai mostrar aí para vocês e daqui a pouco a gente volta para comentar um pouquinho mais. Então, eu trabalho no Mercado Adolfo Lisboa, já faz mais de 50 anos, eu e minha família, né? E nós estamos dando continuidade. Então, aqui no mercado, o pessoal procura muito por ervas medicinais, né? Que tem ajudado muito no Covid. Agora o pessoal está tomando muito o mastruz, o jambu, o ixi amarelo, unha de gato, tudo isso aí para aumentar a imunidade, né? Então aqui, o que nós, pessoal, mais procuram aqui de primeira mão é o mastruz. Que o mastruz é uma erva natural, um antibiótico natural, que serve para quebradura, emendar osso, serve para gripe, serve para fortalecer o pulmão, né? Então, uma das ervas mais procuradas, primeiramente, é o mastruz. E o modo de preparo? E o modo de preparo dela é através do suco. Você pode fazer um suco. Você pode, para emendar osso, você tem que fazer o emplasto, né? E você pega ela, pega a batata do emenda osso, você pega a banha da cobra, pega o mastruz
e o breu, né, que é pilado e coloca depois no local onde está quebrado. Né? E depois o que o pessoal está procurando? O jambu. O jambu, apesar de ser uma folha que o pessoal utiliza muito na culinária para fazer o arroz paraense, para fazer o tacacá, esse daqui também para que é? Serve para aumentar a imunidade. Né? Fazendo o chá dele com o quê? Com mangarataia, alho, limão, né? E o açafrão. Então, na época do Covid, isso daqui foi muito procurado, ainda é procurado. Mas a maioria utiliza muito para fins culinários. Né? Aí, como as ervas precisam de outras contribuições, nós temos o que muito é procurado aqui no mercado, a andiroba e a copaíba. Esses dois são procurados por quê? Porque elas servem como antibiótico também natural, que serve para colocar, para fazer pasta, para remédio, serve para tomar, para ingerir, serve para ingerir, né? E serve também para colocar em xarope, que aqui o pessoal faz muito xarope utilizando a andiroba e copaíba. Né? Aí fora isso aqui, o que o pessoal tem nos procurado muito é para estômago, problema de estômago, problema de gordura no fígado. Que para isso nós temos o que? A espinheira santa, nós temos a sacaca, o boldo. Tudo isso aí ajuda para quem está com problema de H. pylori, né? Quem está com gordura no fígado. E fora essas ervas que eu acabei de mostrar para vocês, que é o mastruz, o jambu, nós temos também aqui o crajiru, muito procurado, que serve para fazer asseio, lavar ferimento, cirurgia. Né? Temos a unha de gato, que ele serve para aumentar a imunidade, para não deixar a pessoa com a imunidade baixa. E temos o ixi amarelo também, né? Que serve para cisto, mioma. Então, geralmente, como é que o pessoal usa? Fazendo o chá misturado com a unha de gato e o ixi amarelo. Né? E o saratudo também, que serve para mioma, para inflamação, para tumor. Então, tudo isso aqui serve. Bom, então esse vídeo, né, foi gravado lá no centro, no Mercado Adolfo Lisboa, e ela é bem conhecida, né, na cidade, justamente porque há muito tempo ela e a sua família vendem, né, essa grande variedade aí que vocês puderam observar, né, ela tem uma banca assim bem grande, com uma grande variedade de plantas, de ervas, de óleos, que justamente tem esses fins aí terapêuticos, né, tem esses fins medicinais, tá? Então a gente pode observar que é bastante vendido ali no caso dos óleos, né? A andiroba e a copaíba. A gente observou também que existem misturas, né, entre os tipos ali de chá, né? Para preparar um chá você pode misturar uma erva com a outra, sendo que é importante a gente conhecer bem, né? A gente saber ali o que a gente está preparando, né? Para a gente ter esse conhecimento do que a gente vai ingerir, tá bom? Então ela faz lá a explicação, né? Ela fala para que serve, né, qual é a doença, né, então é bem interessante, né, a gente viu lá que tem alguns que tem o uso, né, tem um uso como se fosse um antibiótico, né, que vai tratar ali outras doenças, né, casos de bactérias, por exemplo, né, então existe aí uma grande variedade, tá bom? E aí, né, além desse conhecimento, né, que a gente observou, com a grande variedade de ervas que a gente apresenta, temos também alguns estudos que são realizados por institutos, né, aqui de Manaus, como o INPA. Esses institutos, eles utilizam justamente essas ervas, né, para realizar ali pesquisas sobre os fins, né, qual é o objetivo daquela erva, né, o que ela vai tratar. Então, aqui em Manaus, né, a gente tem um Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que é o INPA. Essa imagem representa para a gente aí a fachada, né, a entrada desse instituto. Ele emprega grande parte dos seus recursos à pesquisa e descoberta do potencial das plantas da Amazônia. Tá? Então, lá no INPA existe uma grande variedade de pesquisa, tá? Existem vários doutores, existem vários pesquisadores, né? Eles estudam diversas áreas. E uma dessas áreas é justamente sobre as plantas.
tá? Sobre as plantas da Amazônia e descobrir qual é esse potencial, né? E aí vamos observar que são cerca de 300 espécies nativas da Amazônia ou nela introduzidas que já foram catalogadas pelo INPA. E ele tem esse potencial para as áreas medicinal, fitoterápica, aromática, né, e de cosméticos, tá? Então, de todas as plantas, né, que existem aqui na Amazônia, 300 espécies delas já foram aqui, ó, catalogadas e estudadas pelo INPA, tá bom? Aqui ao lado a gente tem uma imagem, né, que representa aí um laboratório, né, que faz esses estudos. E aí, como a gente está falando do INPA, né, dos estudos que são realizados, essas pesquisas, né, para saber o potencial dessas plantas, né, para que elas servem, né, qual é o objetivo delas, a gente trouxe aqui para vocês uma matéria que está disponível aí no site, e essa matéria fala especificamente de um pesquisador do INPA, que ele já trabalha ali, ó, há mais de 40 anos com plantas medicinais, tá? Então, vou mostrar para vocês aí a matéria para a gente ir acompanhando junto, tá? Então, o nome da matéria é Medicina da Floresta. Vou baixar aqui um pouquinho. Pesquisador usa uxi amarelo, unha de gato e marapuama e outras plantas para tratamento. Essa matéria mostra pra gente o uso, né, o objetivo dessas 3 plantinhas, mas eu vou ler para vocês um pouco da matéria. Olha só, o pesquisador do INPA, ele realiza a pesquisa há 4 décadas sobre o uso de plantas tradicionais em tratamentos como contra cistos no ovário, endometriose e miomas. Foi por meio dos relatos dos avós ainda na infância que o pesquisador e doutor botânico Juan Revilla, de 71 anos, começou a se interessar em estudar as plantas medicinais. O peruano hoje desenvolve seu trabalho na Amazônia brasileira, onde veio estudar e tratar paciente há mais de 4 décadas. Tá? Então, o Juan, né, como a gente observa aí, já trabalha nessa área há mais de 40 anos, realizando essas pesquisas e também tratando pacientes, tá? A gente vai observar aqui, ó. Vamos baixar aqui um pouquinho, a gente tem a imagem desses 3, né? E aqui à frente a gente tem o uxi amarelo, que foi até apresentado no vídeo anterior. Revilla explica, por exemplo, que pesquisa sobre problemas de cisto no ovário, miomas, nódulos nos seios e endometriose, com tratamento a partir do uso dessas ervas. Aqui embaixo a gente observa uma fala dele. Ele diz o seguinte: muita gente pensa que o trabalho com plantas medicinais era apenas feito por curiosos, por amantes da natureza, mas não. Hoje em dia, no Brasil, no Peru e no mundo, há pesquisadores, doutores na área de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Existe um rol de conhecimentos e publicações que justificam a eficácia das plantas medicinais. Né? Lembrando que o uso dessas plantas medicinais, ela não é de agora. Né? Na história da humanidade, ela é utilizada há muito tempo, tanto para medicina quanto para tentar ali, ó, preservar, né, algum alimento. Né? Então, ela é utilizada tanto no alimento quanto para fins medicinais há muito tempo na história da humanidade. E aí, é claro, né, essas plantas começaram a ser pesquisadas no decorrer do tempo. E aqui a gente trouxe para vocês, né, no caso desse peruano, que trabalha no INPA há mais de 40 anos, principalmente com esses 3 tipos de ervas que a gente vai observar aqui rapidamente. Olha só, aqui abaixo a gente tem o uxi amarelo, que é originada da Amazônia brasileira, e ele possui aqui efeitos anti-inflamatórios, antioxidante, diurético e estimulante imunológico. Aqui abaixo a gente tem a foto, né, mostrando aí o pesquisador realizando um trabalho de campo no Manaquiri. A unha de gato também é uma outra erva, encontrada principalmente na floresta amazônica e em outras regiões da América do Sul.
começou a ser utilizada pelos indígenas de forma medicinal para tratamentos inflamatórios e degenerativos. E a unha de gato, ela já tem registro na Anvisa, tá? É uma planta que já tem registro na Anvisa. E a outra, né, que ele estuda também é a marapuama. É uma planta medicinal também da Amazônia, que serve para melhorar a circulação sanguínea, tratar a anemia e disfunções sexuais. E aí, né, aqui a gente tem novamente a imagem do pesquisador com essas plantas, e ele trouxe para a gente aqui nessa matéria a importância, né, dessas plantas nos fins medicinais. Tá? Então ele realiza esses estudos, né? Ele tem uma clínica onde ele consegue ali passar determinado tipo de tratamento de acordo com a doença da pessoa, tá bom? Então a gente trouxe aí para vocês um pesquisador bem importante do INPA que faz justamente esse estudo, né, na área de plantas medicinais. Vamos observar aí mais informações sobre essas plantas. O Plano de Amazônia Sustentável, ele indica uma grande variedade de produtos florestais para a alimentação. São espécies que podem ser usadas tanto no consumo próprio quanto em escalas comercial, né? Então a gente tem aqui algumas frutas que são bem conhecidas na nossa alimentação, né? A gente tem aqui a imagem do cupuaçu, graviola, o jambo, né? Estamos na época do jambo, e o genipapo, tá? Então a gente tem aqui essa grande variedade também de frutas amazônicas que podem, né, e são utilizadas em escala comercial. Vamos observar os produtos que são comercializados em mercados nacionais. Olha só, esse aqui é bem conhecido, né? O açaí, e aqui a gente tem o guaraná, tá? Então são produtos da região que são comercializados também em mercados nacionais. Quanto às frutas, olha só, as frutas tropicais, elas também podem ser comercializadas em forma de polpas, doces e sorvetes, né? A gente tem aqui nessa primeira imagem a representação de uma polpa. E também em formas de palmito, que pode ser de pupunha e também de açaí. E essa segunda imagem representa pra gente aqui o palmito, tá? Então ela pode ser comercializada também nessa forma, né? Em forma de polpa, doce, sorvete ou também palmito. E a gente consegue observar essa grande variedade na comercialização desses produtos. E aí a gente tem um exemplo, imagem, né, que mostra ele pra gente dos fitoterápicos e fitocosméticos, né? Ele traz aqui algumas variedades, né? A gente observa aqui, ó, a presença de copaíba, né, que é o extrato da copaíba, entre outros, né? Então ela representa aqui os fitoterápicos e os fitocosméticos também, que fazem parte da região. Além, né, da exportação desses produtos da região e da utilização deles, né, pela população, a gente tem também o uso de alguns artesanatos, né? A gente vai mostrar para vocês a variedade também no artesanato. Olha só, a gente tem a utilização do capim dourado. Capim dourado, nessa estrutura aqui, ó, esse cesto que a gente observa, ele é produzido por capim dourado, né? Ele é utilizado em diversas coisas, né? Ele pode ser produzido brinco, colar, cestos, entre outros, tá? Além do capim dourado, o couro vegetal também é utilizado no artesanato. E aqui a gente tem a utilização do artesanato indígena, né? A produção aqui do artesanato indígena. Tá? Então a gente consegue observar a utilização também desses produtos regionais, né, para fazer essa produção, né? A produção de cesto, né? A produção de brinco, colar, pulseiras, entre outros, tá? Então, além do uso de cosméticos, além do uso para aromas, entre outros, tem também esse tipo de produção. Vamos observar agora os produtos que têm um grande valor de exportação. Olha só, a gente tem aqui a relação de alguns produtos com esse valor de exportação, como a castanha do Brasil, que a gente observa aqui na primeira imagem, jarina, que é um marfim vegetal, rutila e jaborandi,
que tem ali seus princípios ativos, pau rosa, que tem a essência de perfume. Essa imagem representa pra gente aqui o pau rosa. E resinas e óleos, tá? Então a gente trouxe aqui a relação de alguns produtos que têm um grande valor no seu processo de exportação, tá bom? Então nós podemos observar aí nessa aula, na aula de hoje, né, essa grande variedade de produtos da nossa região. Produtos que nós consumimos, produtos que nós utilizamos para diversos fins, principalmente fins medicinais, na culinária também, né, que a gente utiliza ali algum produto, algum ingrediente que vai melhorar, por exemplo, meu sistema imunológico. A gente observou também produtos que são utilizados para outros fins, né, além de medicinais, além da culinária, eles são utilizados para o artesanato, né? Então existem vários produtos que são produzidos no artesanato e que são vendidos, né? Eles são vendidos também. E tem esses que são exportados, né? Como a gente observou na nossa última imagem, produtos que têm um grande valor de exportação, tá bom? Então a gente consegue observar a grande diversidade e riqueza da nossa região e a importância também em continuar pesquisando, né? Realizando essas pesquisas até para aumentar esse fator econômico para cá, para a nossa região, né? Então esse fator econômico aí pode aumentar devido a essas pesquisas que podem continuar sendo realizadas, né? Então esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Até a próxima aula.